Alá seja louvado por trazê-los novamente à continuação de nossas leituras. Então vamos lá? Quatrocentésima, 30ª noite. Na hora acostumada, Dinazarda chamou por sua irmã. Minha rica irmã, por favor, continue com a história da visita do sultão da Pérsia à princesa Parizade e seus irmãos Bahram e Perviz? Pois não, minha rica irmã. E assim Sherazade continuou a história. Abriu a princesa uma porta que dava para o jardim e o que o sultão viu logo de relance foi o repuxo de água amarela, cor de ouro. Pasmado de ver um espetáculo tão novo para ele, e depois de o ter examinado algum tempo com admiração, de onde vem esta água maravilhosa, disse ele, que é tão agradável à vista? Onde está a nascente dela? Por que arte fizeram um repuxo tão extraordinário, ao qual não creio que haja coisa igual no mundo? Quero ver esta maravilha de perto. Dizendo essas palavras, continuou a andar. A princesa o conduziu, levando-o ao sítio onde a árvore harmoniosa estava plantada. Aproximando-se dela, o sultão, que ouviu um concerto muito diverso do que jamais ouvira, parou, buscando com a vista onde estavam os músicos. E como todavia ouvisse assaz distintamente o concerto que o elevava, senhora, disse ele, dirigindo-se à princesa Parizada, onde estão os músicos que ouço? Estão debaixo da terra ou são invisíveis? Com vozes tão excelentes e tão encantadoras, nada arrancariam em deixar-se ver, pelo contrário, dariam muito gosto. Senhor, respondeu a princesa, sorrindo-se, não são músicos que formam o concerto que ouvis. É a árvore que vossa majestade vê diante de si, que canta, e se quer ter o trabalho de adiantar-se mais 4 passos, disso não duvidará, ouvindo mais distintamente as vozes. Adiantou-se mais o sultão e agradou-se tanto da suave harmonia do concerto que não se cansava de ouvi-lo. Por fim, lembrou-se de ver de perto a água amarela, assim rompendo o silêncio. Minha bela, perguntou a princesa, rogo-vos que me digais por que acaso se acha no vosso jardim esta árvore admirável? É presente que vos fizeram ou mandaste-as vir de algum país remoto? Deve ter vindo de bem longe. A não ser assim, curioso das raridades da natureza como sou, teria ouvido falar dela. Que nome lhe dais? Senhor, respondeu a princesa, esta árvore não tem outro nome senão de árvore que canta, e não se dá no país. Levaria muito tempo a contar porque a aventura se acha aqui. É uma história que tem relação com a água amarela e com o pássaro que fala, que nos veio ao mesmo tempo e que vossa majestade poderá ver, depois de ter visto a água amarela de tão perto como deseja. Se lhe agrada, terei a honra de contá-la, quando tiver descansado e se tiver refeito da fadiga da caça. Minha bela, replicou o sultão, não sinto a fadiga que dizeis. Tão bem recompensado estou pelas coisas maravilhosas que me mostrais. Dizei antes que não me lembre das que vos dou. Acabemos, pois, e vejamos a água amarela. Desejo com muita ansiedade ver e admirar o pássaro que fala. Chegando o sultão ao repuxo da água amarela, teve bastante tempo os olhos fitos nela, que não cessava de fazer um efeito maravilhoso, levantando-se no ar e tornando a cair no tanque. Segundo a vossa opinião, minha bela, disse ele, falando sempre com a princesa, esta água não tem nascente e não vem de lugar algum desses arredores, por um cano fabricado debaixo da terra. Ao menos percebo que é estrangeira, assim como a árvore que canta. Senhor, replicou a princesa, é como vossa majestade diz. E a prova de que esta água não vem de outra parte é ser o tanque de uma só peça, e assim não pode vir pelos lados nem por baixo. O que deve tornar esta água mais maravilhosa aos olhos de vossa majestade é não ter endeitado senão um frasco dela no tanque, ter crescido como está vendo, por uma propriedade que lhe é particular. Afastando-se finalmente do tanque o sultão,
Basta, disse ele, pela primeira vez, pois espero voltar a miúdo. Levai-me a ver o pássaro que fala. Aproximando-se do salão, avistou o sultão sobre as árvores um número prodigioso de pássaros que enchiam o ar, cada um com seu canto e com a sua plumagem. Perguntou por que estavam ali juntos, e não sobre as outras árvores do jardim, onde não os vira nem ouvira. Senhor, respondeu a princesa, é porque vêm todos dos arredores para acompanhar o canto do pássaro que fala. Pode Vossa Majestade vê-lo na gaiola que está posta sobre uma das janelas do salão, onde vai entrar, e se a isso der atenção, perceberá que tem o canto superior ao de todos os outros pássaros, até o do roxinol, que pouca comparação tem com o dele. Entrou o sultão no salão, e como continuasse o pássaro a cantar, escravo, disse a princesa levantando a voz, aqui está o sultão, cumprimentai-o. O pássaro deixou no mesmo instante de cantar e cessaram também todos os outros. Que o sultão disse, seja bem-vindo, que Deus lhe dê muitas prosperidades e prolongue o número de seus anos. Como fosse o banquete servido sobre o sofá perto da janela onde estava o pássaro, pondo-se à mesa o sultão, pássaro, disse ele, agradeço-te o teu cumprimento e alegro-me de ver em ti o sultão e o rei dos pássaros. O sultão, que via diante de si o prato de pepinos, que lhe pareciam recheados como de costume, começou a partir e foi extremo o seu pasmo vendo-os recheados de pérolas. Que novidade, disse ele, que intento é este? Um recheio de pérolas? As pérolas não se comem. Olhava já para ambos os príncipes e para a princesa para perguntar-lhes o que significava, mas o pássaro o interrompeu. Senhor, disse ele, pode Vossa Majestade admirar-se tanto de um recheio de pérolas que está vendo com seus próprios olhos, depois de se ter persuadido tão facilmente que a sultana, sua esposa, dera à luz a um cão, um gato e um pedaço de pau? Disso me capacitei, replicou o sultão, porque as parteiras me asseguraram. Essas parteiras, senhor, tornou o pássaro, eram irmãs da sultana, mas irmãs ciosas da felicidade com que a honrasses de preferência a elas, e para satisfazer a sua raiva, abusaram da credulidade de Vossa Majestade. Elas confessarão o seu crime se as interrogardes. Ambos os irmãos e sua irmã que estáis vendo são os vossos filhos, que expuseram, mas que foram recolhidos pelo intendente de vossos jardins, criados e educados pelos seus cuidados. Essas palavras do pássaro esclareceram o entendimento do sultão num instante. Pássaro, chamou ele, não tenho dificuldade em dar crédito à verdade que me descobres e que me anuncias. A inclinação que já lhes tinha e a ternura que sentiu por eles me induziram a crer que com certeza eram do meu sangue. Vinde, pois, meus filhos, vinde, minha filha, que eu vos abrace e que vos dê as primeiras demonstrações do meu amor e da minha ternura de pai. Levantou-se e, depois de ter abraçado os príncipes e a princesa um após o outro, misturando as suas com as lágrimas dele, não basta isso, meus filhos, disse ele. Deveis também abraçar-vos uns aos outros, não como filhos do intendente dos meus jardins, a quem deverei a eterna obrigação de vos ter conservado a vida, mas como meus filhos, oriundos do sangue dos reis da Pérsia, cuja glória espero que sustentareis. Depois de se terem abraçado mutuamente, os príncipes e a princesa, com a satisfação sempre nova, como desejava o sultão, puseram-se à mesa e apressaram-se a comer. Tendo acabado, meus filhos, disse ele, reconhecei vosso pai na minha pessoa. Amanhã trazer-vos-eis a sultana vossa mãe, preparai-vos para recebê-la. Montou o sultão a cavalo e voltou à sua capital a toda a pressa. A primeira coisa que fez depois de apear-se, entrando no seu palácio, foi ordenar ao grão-vizir que mandasse, sem perda de tempo, instaurar o processo das duas irmãs.
foram expulsas dos seus aposentos e interrogadas separadamente, e após terem lhe aplicado a tortura, foram condenadas a serem esquartejadas. Tudo isso foi executado em menos de 1 hora. Sultão Korash, todavia, acompanhado de todos os senhores da sua corte que se acharam presentes, foi a pé à porta da grande mesquita e, depois dele mesmo tirar a sultana da estreita prisão onde penava e que padecia havia tantos anos, Senhora, disse ele, abraçando-a com as lágrimas nos olhos, venho pedir-vos perdão da injustiça que vos fiz e dar-vos a satisfação que vos devo. Já a princípio, dando o devido castigo às que me enganaram com um embuste abominável, e espero que a tereis completa quando vos apresentar os vossos e os meus filhos. Vinde e ocupai o lugar que vos pertence com todas as honras que vos são devidas. Fez-se esta reparação diante de uma multidão de povo inumerável, que concorreu de tropel de todas as partes à primeira nova que se passava, a qual se divulgou por toda a cidade em poucos instantes. No dia seguinte, ao romper da aurora, o sultão e a sultana, que mudaram o vestido de humilhação e de aflição que traziam no dia antecedente num vestido magnífico, tal como lhe convinha, acompanhados de toda a sua corte, que para isso tivera ordem, foram à casa dos 2 príncipes e da princesa. Chegaram e, depois de se apearem, apresentou o sultão à sultana, os príncipes Bahram e Perviz, e a princesa Parizada, dizendo-lhe, Senhora, eis aqui os 2 príncipes vossos filhos e a princesa vossa filha. Abraçai-os com a mesma ternura que eu os abracei. São dignos de mim e de vós. Derramaram-se lágrimas em abundância nesses abraços tão ternos, e particularmente da parte da sultana, pela consolação e alegria de abraçar 2 príncipes e uma princesa sua filha, que tantas lágrimas lhe tinham causado, tão tristes e por tanto tempo. Os príncipes e a princesa mandaram arranjar um banquete magnífico para o sultão, para a sultana e para toda a sua corte. Puseram-se à mesa e, acabado o banquete, levou o sultão e a sultana ao jardim, onde lhe fez observar a árvore harmoniosa e o belo efeito da água amarela. Quanto ao pássaro, ela o vira na sua gaiola, e o sultão lhe tinha feito o elogio dele no discurso pronunciado no banquete. Não havendo já coisa que obrigasse o sultão a demorar-se mais, montou a cavalo, o príncipe Bahram o acompanhou à direita, e à esquerda o príncipe Perviz. A sultana, com a princesa à sua esquerda, marchou após o sultão. Nesta ordem, procedidos e seguidos os oficiais da corte, cada um seguiu a sua categoria. Tomaram o caminho da capital. Como dela se aproximassem, apresentou-se o povo aos bandos, muito longe, fora das portas que vira ao seu encontro. E tanto tinham os olhos fitos na sultana, tomando parte na sua alegria depois de um tão dilatado padecimento, como nos 2 príncipes e na princesa, que acompanhavam com aclamações. Era também atraída a sua atenção pelo pássaro na gaiola que a princesa Parizada trazia diante dela, cujo canto, que admiravam, chamava todos os outros pássaros que o seguiam. Pousando sobre as árvores no campo e sobre os telhados das casas nas ruas da cidade. Foram finalmente os príncipes Bahram e Perviz acompanhados ao palácio com esta pompa, e à noite iluminou-se a cidade e fizeram-se grandes regozijos, tanto no palácio como por toda a cidade, que continuaram por alguns dias. Não podia o sultão das Índias deixar de admirar a memória prodigiosa da sultana, sua esposa, que lhe dava todas as noites novos divertimentos com tantas histórias diversas. Tinham-se passado 1001 noites nesses inocentes passatempos que haviam contribuído muito para diminuir as prevenções desagradáveis do sultão contra a fidelidade das mulheres. Estava já o seu espírito mais brando e achava-se convencido do mérito e da grande capacidade de Sherazade.
Lembrava-se do valor com que se expusera voluntariamente a ser sua esposa, sem recear a morte, a qual sabia que estava destinada no dia seguinte, como as outras que a precederam. Essas considerações e as outras belas prendas que nela conhecia o induziram finalmente a conceder-lhe a vida. Bem vejo, disse amável Sherazade, que sois inesgotáveis nos vossos pequenos contos. Há bastante tempo que com eles me divertis. Abrandastes a minha cólera e de boa vontade renuncio em abono vosso a lei cruel que me impusera. Tendes toda a proteção minha e quero que sejais considerada como a libertadora de todas as senhoras que deviam ser imoladas ao meu justo ressentimento. Lançou-se a princesa a seus pés e, abraçando-lhe externamente, dando-lhe todas as demonstrações do mais vivo e do mais perfeito reconhecimento. O grão-vizir foi o primeiro que soube esta agradável nova da própria boca do sultão. Espalhou-se logo pela cidade e pelas províncias, o que atraiu ao sultão e à amável Sherazade, sua esposa, 1000 louvores e 1000 bênçãos de todos os povos do Império das Índias. E assim terminam as histórias de minha ama Sherazade, que graças a Alá conseguiu a grande bênção de abrandar o coração do sultão, meu amo. E felizmente hoje posso dizer a todos que eles vivem em eterna felicidade, em eterna harmonia, como espero que todos vocês também estejam e que vivam. Aproveito esta ocasião para agradecer a todos que acompanharam essas nossas histórias e principalmente por ter aturado este humilde escravo que recebeu a incumbência de contar as histórias de sua ama, Sherazade, né? Que confiou em mim, um simples escravo, para divulgar essas histórias a vocês. Acredito que muitas outras histórias poderiam ser contadas e muitas ainda poderão surgir. Devo-lhes também a minha história, mas isso já é uma outra conversa. Agradeço a todos vocês, que Alá ilumine a vida de todos e que lhes tragam muitas bênçãos, prolongando sempre os dias de todos. Alá Bey.